Todas muitíssimo bem-vindas para quem está aqui hoje pela primeira vez, para quem vai assistir gravada. Essa é a continuação da aula do projeto Relaxa que eu tenho um plano. E na aula passada a gente falou sobre como é que a gente lida com as nossas memórias infantis, com a nossa criança ferida e birrenta, como a gente faz para, de alguma forma, reeducar essa criança para que a gente não se transforme num eterno adulto mimizento e cheio aí de justificativas para não dar um passo adiante. Foi uma aula muito rica, muito cheia de significado, e se você não pôde assistir essa aula, eu espero que você vá até o canal do YouTube e faça isso, porque realmente foi uma aula muito importante. Então, essa é a aula 2 e a gente vai começar falando sobre sistema de autossabotagem. Eu coloquei lá no grupo de vocês do Telegram, sistema de autossabotagem, pessoas tóxicas insuspeitas e dinâmica da codependência. Dinâmica da codependência, não sei exatamente se eu vou conseguir abordar como eu gostaria, mas vamos ao que viemos. Vamos começar a falar sobre sistema de autossabotagem. Bom, todas as vezes que a gente está mudando um hábito, seja um hábito simples, uma dieta alimentar, seja parar de fumar ou de ingerir bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de substância, até medicamentosa, independentemente do que quer que seja o nosso desafio, todas as vezes que a gente está se colocando para desfazer ou se reeducar emocionalmente, a gente tem um sistema nosso que é acionado, que é um sistema de autossabotamento, que vai nos dar sempre uma sensação de que aquilo é muito mais complicado do que é na verdade. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não está aqui para se desgastar com novidades. O nosso cérebro tem a tendência a sempre nos inclinar a fazer coisas para as quais ele já conhece o caminho, ele já sabe o percurso, ele já sabe aonde dói, ele já sabe quais são as nossas inclinações, da onde que a gente veio, para onde a gente vai. Nós somos seres marcados e carimbados. Então, o nosso ciclo de sabotamento, ele se dá por conta de um comportamento neuronal, cerebral, que a neurociência cansa de reafirmar e de estudar, que é absolutamente compreendido e comprovado. E quem quiser saber a respeito disso, eu indico muito o canal da doutora Carla Tiepo, que é o Conectamos. É aqui no YouTube, quer dizer, é lá no YouTube, né? Agora eu estou aqui numa sala de aula fechada. É lá no YouTube. E a Carla Tiepo é uma Tiepo com 2 P's, é uma neurocientista muito, muito competente, e eu tive a alegria de estudar o primeiro grande curso que ela deu em livro, e foi muito, muito bom. Os livros e os vídeos são muito didáticos. Mas também como é que a gente, de uma forma comportamental, a gente também se sabota? Bem, a gente costuma fazer isso quando a gente vai alcançando um determinado resultado. Parece uma coisa dicotômica, né? Parece uma coisa extremamente sem sentido, mas não. Todas as vezes que a gente está para alcançar algum nível de significado diante daquilo que a gente sempre quis, a gente começa a temer. Por quê? Novos problemas, novos desafios, novas soluções, novos problemas e novos desafios. Então eu costumo sempre brincar com as minhas analisantes, com as minhas alunas, que eu digo o seguinte: vamos tentar um problema diferente? Porque esse problema aí que a gente está conversando, a gente já viu no que ele vai dar. Vamos tentar um outro problema? E de fato é isso, é tentar perceber
sob que ângulo a gente pode se voltar de verdade. Para quem é que a gente está satisfazendo, tendo um determinado tipo de comportamento? A quem a gente está satisfazendo? Para quem a gente está se inclinando? Será que é para a gente mesmo? Ou seja, será que quando eu estou quase me matriculando naquele curso ou me reencaminhando para uma dinâmica de terapia ou buscando terminar aquela graduação ou fazendo aquela atividade física ou deixando muitas vezes de consumir um determinado alimento que me faz tanto mal, para quem eu estou direcionando a minha ação? Se você pensar que você está direcionando ela para você, mas para você no sentido macro, né? Eu estou me alimentando melhor porque eu tenho um compromisso de viver com mais qualidade. Eu estou deixando esse hábito que é nocivo para minha saúde e que agora está sendo muito custoso, mas porque eu tenho um propósito. Essa mudança de hábito, essa mudança de sabotamento interno, ela vai ser minimizada. Toda vez que a gente pensa no que a gente vai ganhar, a gente está otimizando uma mudança, ao invés de pensar no que a gente está perdendo. Então, toda vez que a gente está perdendo poxa, eu não vou comer esse bolo inteiro aqui agora, poxa, eu estou com vontade, mas será que eu preciso? Eu estou perdendo esse prazer que é consumir esse bolo inteiro. Mas eu estou ganhando a possibilidade de semana que vem não estar acima do meu peso, além do que eu já estou. Isso é um exemplo muito bobo, mas que diz muito a respeito dos nossos comportamentos. O nosso sistema de autossabotagem, ele sempre indica para a gente como é que a gente se prioriza, como é que a gente otimiza os nossos resultados e de que maneira a gente se enxerga. Será que a gente está se enxergando competente, importante e o suficientemente merecedora do que a vida traz de bom? Isso é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer. Por que eu não dou para mim aquilo que eu dou para o outro? Eu disse isso, mas é sempre bom reiterar que existem pessoas que têm um hábito de colocar a melhor toalha de mesa, o melhor prato, a melhor xícara, o melhor copo para quando ela recebe visita. E quando ela põe a mesa para si mesma, ela toma no copo de requeijão. Nada contra o copo de requeijão. O que eu estou dizendo é, por que você não é capaz de se dar o melhor? Por que você não é capaz de comprar uma colônia que tem um cheiro bom, que você realmente gosta? Aquela mesma colônia que você muitas vezes compra e parcela em 350 vezes, nem que seja para não deixar de agradar um familiar, um filho, um parente. São esses pequenos autocuidados que vão ditando as regras das nossas decisões no macrocosmo em que a gente vive. Porque de micro em micro decisões a gente vai transformando o nosso sistema mental no que é macro. E toda vez que a gente pensa no que é macro, a gente pensa logo em construir grandes coisas. A gente pensa logo em ter grandes ganhos. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer pequenas conquistas, pequenos horários para você ter para você. A sabotagem, a autossabotagem nada mais é do que uma maneira que você tem de não se permitir um novo desafio. Então, agora eu posso mudar para uma casa melhor, para uma casa maior. Finalmente chegou o momento de eu ter
aquela entrevista de emprego sensacional e ganhar 3 vezes mais, mas eu não vou. Aí eu começo a dizer que eu não vou porque o meu pé tá doendo, porque o meu marido vai se aborrecer, porque é longe para mim, porque, enfim, a gente vai concretizando justificativas para não caminhar. Na psicoterapia, a gente vê isso toda hora. O sistema de autossabotagem em psicoterapia é um sistema que a gente conhece de longe. A gente sente cheiro de autossabotagem, especialmente quando a gente tem alguma experiência nesse sentido. E principalmente experiência de divã. Eu sempre digo que quando você quiser saber se um analista é ou não é confiável, pergunte a ele quanto tempo ele passou sendo ele paciente. Para mim, essa conversa e essa pergunta é um divisor de águas. É assim que eu lido na minha vida, mesmo antes de ser psicanalista, era assim que eu me fazia compreender quando eu queria trocar de analista, o que também acontece. Em análise, a gente percebe isso de uma maneira clara. A pessoa vai indo muito bem e ela vai conseguindo obter ótimos resultados. As coisas vão clareando, ela vai desanuviando, todas aquelas crenças, aquelas percepções que ela inicialmente não tinha, porque ela chega sempre dizendo uma coisa que a gente chama em análise que é a queixa, né? Então ela chega por uma razão que ela consegue nominar, ela consegue dizer, ela consegue dar nome para a queixa dela. Então, a queixa pode ser o casamento, pode ser o trabalho, pode ser a falta de dinheiro, pode ser a mãe, pode ser a relação na infância. Ela chega com aquilo que ela pode nominar. A análise vai percorrendo todos os arcabouços emocionais, transitando ali, escarafunchando, esmiuçando, como se nós fôssemos grandes pisos, e somos, na realidade, de uma área cheia de rodapés e cantinhos. A análise vai ali, calmamente, percebendo aonde está a queixa, não a queixa que ela nominou, mas a queixa que ela não foi capaz de dizer, porque quando a gente diz algo em análise, o primeiro ouvido a ouvir é o nosso. Então tem coisas que são difíceis até de serem ditas, verbalizadas. A gente não verbaliza para não ter que ouvir. Fato é que a pessoa vai caminhando, em dado momento ela consegue, ela descortina, cai a cortina, cai um véu. O véu cai e ela, nossa. Esse é o momento em que ela efetivamente vai começar um processo psicanalítico. Ela acha que ela começou o processo psicanalítico quando ela marcou com o analista e disse, verbalizou a queixa. Mas, na realidade, ela vai começar o processo psicanalítico no momento em que ela tem essa virada de chave, esse clique, esse pá! Tô vendo isso. É nesse momento do pá! Então, é isso que o processo de análise efetivamente, tecnicamente, vai se desenvolver. E é a partir desse pá, dessa virada de chave, que muitas pessoas recuam, porque elas se recusam a encarar o cenário que elas estão vendo. Mesmo que elas possam, inclusive, ser mais competentes e mais cuidadosas consigo mesmas. O que elas fazem muitas vezes é, vou parar a análise. E aí, cada uma vai arranjar um motivo para isso. Vai colocar a culpa no tempo, no dinheiro, no barulho. Cada pessoa tem o seu próprio ciclo de sabotamento. Esse exemplo da análise, que é o exemplo que mais conversa comigo, com aquilo que eu faço e me proponho a partilhar com vocês,
É um exemplo que pode ser estendido para várias coisas. Por exemplo, alguém que está estudando para uma prova severamente, seriamente, se dedicando ao máximo, e aí no dia da prova, exatamente no dia da prova, aquela pessoa esquece de colocar o despertador. Ela coloca o despertador todos os dias para estudar. Todos os dias. Ela não esquece nem um dia. Ela é incapaz de esquecer um dia. Ela deixa até o sistema do despertador ligado no sábado e no domingo, quando ela nem precisa cumprir uma carga horária. Mas no dia da ferição, no dia da prova, ela esquece. E aí ela vai dizer: esqueci o despertador justamente neste dia. Isso, gente, isso é um mundo de exemplos que não acaba nunca. O que é mais importante de você saber que se sabota é você saber em que ponto, em que parte e em que momento a sua sabotagem começa. É você ter uma clareza e uma confiança de que você é capaz de se observar. Então, a gente precisa, antes de tudo, ser amiga da gente, dar a mão pra gente. Falar: poxa, eu sei que tá muito difícil para mim, cara. Mas em que momento eu fiquei tão irritada? Por exemplo, repassa o seu dia. Repassa aquilo que aconteceu com você. Pensa: nossa, eu acordei, tomei banho, aí eu fui tomar café, aí eu li uma mensagem, aí se você for repassando, se você for desenrolando o seu dia, você vai chegar no momento em que você pode perceber pensando assim: cara, eu vi aquela cena naquela reprise da novela das 9, ou eu vi aquela cena naquele reality show, ou eu assisti aquele vídeo, ou eu ouvi um áudio da Cláudia e foi ali que me pegou, o negócio pegou para mim. Se você tiver essa clareza, é a partir dessa clareza de aonde a coisa emperra para você, do momento em que a coisa começa a te desconfortar para além daquilo que você já se sente desconfortável, que você vai começar o princípio do rompimento com esse ciclo de autossabotamento. Porque o ciclo de autossabotamento só é possível ser rompido no momento em que você, primeiro, tiver clareza que você se sabota. Como é que você vai ter essa clareza? Percebendo quantas vezes você já tentou sair de determinado tipo de situação, seja ela física, seja ela emocional, seja ela pessoal, profissional, e você se viu sempre desistindo de você. O que não tem a ver com recálculo de rota, com mudar de ideia. Não é sobre mudar de ideia, não é sobre recalcular a rota, tá? A gente já viu isso na primeira aula, que recalcular a rota e mudar de ideia é legítimo. É algo que você precisa mesmo reavaliar. Uma pessoa que não muda de ideia nunca é uma pessoa que me preocupa profundamente. Porque é uma pessoa que está sempre acreditando nas mesmas coisas quando ela tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Como isso pode ser possível? Bom, se a gente considerar que a vida é um caminho de evolução, de descortinamento, de possibilidades de você compreender melhor o seu mecanismo, a gente começa a questionar como é possível ser alguém psiquicamente, emocionalmente, afetivamente saudável sem fazer essas reavaliações. Então, o sistema de autossabotagem, ele acontece no momento em que essas
reavaliações são enfrentadas, confrontadas e você percebe aonde o bicho pega para você, tá certo? Esse é um ciclo que pode e merece ser rompido o quanto antes. O segundo tópico dessa aula que me parece que é muito apropriado da gente falar é sobre pessoas tóxicas insuspeitas. Por que eu coloquei insuspeitas? Porque existe até uma brincadeira na internet que muitas de vocês já devem ter visto, que é assim, todo mundo é tóxico, menos você, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Por que é insuspeito? Porque a gente, primeiro, nunca se vê como uma pessoa tóxica, o que já é uma grandíssima balela, porque todas nós temos capacidade de sermos tóxicas em alguma medida. Não quer dizer que a gente vai ser sempre tóxica e que a gente é um veneno de rato ambulante, mas quer dizer que a gente tem um potencial tóxico. Mas a gente não saca a toxicidade que está próximo da gente. Olha que interessante. Toda vez que a gente pensa em quantas vezes você já teve numa mesa falando que alguém era invejoso. Para aí 10 segundos e pensa assim, quantas vezes na sua vida você já teve numa mesa em que foi levantada a seguinte fala: fulano é tão invejosa, ciclano é tão invejosa, mas essa pessoa é tão invejosa. Ou, vamos para além disso, vamos pensar nas vezes em que a gente ouviu que não estava conseguindo alguma coisa porque nos invejavam muito. A gente tem sempre a tendência de colocar essa toxicidade lá fora, né? Então, assim, quando eu penso em alguém tóxico, não pode ser eu, primeiro, porque eu sou livre de qualquer suspeita, isso é o maior equívoco, não é autossabotagem, e não é ninguém da minha confiança. Então, eu não vou pensar no meu marido, eu não posso pensar na minha mãe, eu não posso pensar no meu filho, eu não posso pensar na minha filha, eu não posso pensar no meu pai, eu não posso pensar nos meus irmãos, eu não posso pensar na minha comadre, eu não posso pensar na minha prima. Não posso... Gente, quem sobra para ser tóxico para você? Entendi. Tóxico, então, é aquela pessoa que não te conhece, que não priva da sua intimidade, que não convive com você, mas tem uma baita capacidade de interferir nas suas decisões. Entendi. Só que não, né, gente? Só que não. As pessoas que nos causam toxicidade, em primeiro lugar, não quer dizer que essa pessoa ela teve o dolo, uma vontade livre, consciente, deliberada de falar, eu vou lá agora porque eu quero ser tóxico. Isso acontece? Acontece. Relações emocionalmente abusivas, isso acontece muito. Muito. Violentas, então, nem se fala. Mas, na maior parte das vezes, essa pessoa que está sendo muito tóxica, ela não sabe que está sendo tóxica. Ela só está buscando não ter problema para ela. É o caso daquela mulher que não quer que o marido vista, sei lá, uma blusa legal, porque ela não quer que ele seja muito bem visto. Imagina, o cara vai chegar todo arrumadinho, todo bonitão, todo cheiroso naquele lugar e vai chamar a atenção de outras pessoas. E como é que eu fico? Eu vou me sentir segura. Percebe? Então, boicotar o cuidado pessoal daquela mulher, para que eu quero que a minha mulher emagreça? Para que eu quero que a minha mulher fique feliz? Para que eu quero que a minha mulher tenha amigos? Para que você vai fazer terapia? Você tá louca? Gastar dinheiro com isso? Que bobagem! Essas pequenas frases
tá louca, você não precisa disso, isso tudo é uma grande bobagem. Você está perdendo tempo, isso não vai te levar a nada. Você não tem mais idade para isso. Ai, como é que você pode ser besta, acreditar num negócio desse? Tira essa roupa. Isso tudo são pequenas doses diárias de veneno que a gente vai ingerindo. Ou mesmo, desde pequena. Nossa, isso não é para você. Isso não é para você. Você não nasceu para isso. Não, você é muito boa. Você é muito boa fazendo bolo. Quindim não tenta não, que a sua mão é péssima. Você desanda. Você é muito dura para dançar. Não, não. Você sempre vai arrumar um marido. Ai, meu Deus, que marido que vai te aguentar. Fica casada com esse aí mesmo, porque ninguém te suporta. Parece brincadeira. Parece que isso não faz nenhum sentido. Só que a gente acredita. Mesmo que na hora não doa e a gente não tenha a clareza, a dimensão e a proporção de todas essas falas, elas agarram na gente como carimbos que vão ficando no nosso corpo físico e emocional. E a gente, na medida em que vai percebendo novos rumos, fica pensando, poxa, mas eu não sou boa nisso, né? Posso mudar, eu não posso mudar de relacionamento, eu não posso sequer dizer o que está me incomodando, porque de fato, onde é que eu vou arranjar outra pessoa como essa que vai me aguentar? Porque eu já não sou muito boa. Eu já tenho tantas questões, a minha cabeça é complicada, eu sofro de depressão, eu tenho ansiedade, eu preciso fazer terapia. Nossa, então eu sou uma pessoa muito difícil. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Dizem que existem coisas que não são para quem quer, mas para quem pode. Se uma coisa que todo mundo pode é se desenvolver emocionalmente. Realmente, uma Mercedes, nem todo mundo pode. Muita gente pode até querer. Um passeio paradisíaco, nem todo mundo pode. Muita gente pode até querer. Mas se melhorar como pessoa, todo mundo pode. Mas todo mundo, Cláudia, todo mundo mesmo? Todo mundo lá da periferia, da quebrada ou da favela do Rio de Janeiro, até todo mundo? Gente, todo mundo pode. Mesmo que você não tenha a mesma grana que outras pessoas possuem para fazer mais isso que aquilo, de alguma maneira, você tem competência para olhar para o seu comportamento, para observar o que é seu e o que é do outro. O grande problema é que a gente mistura o que é nosso e o que é do outro. O grande problema, não é problema, eu tenho um problema com essa palavra problema. O grande desafio é a gente separar o que é nosso e o que é do outro. Por que eu não estou me dando melhor hoje? Porque eu de fato não posso, porque eu não mereço ou porque eu acho que aquela pessoa está mais certa do que eu quando ela diz que eu sou incompetente para resolver. E eu sou complicada mesmo, e eu preciso de terapia mesmo, e eu sou esquisita mesmo, e ninguém vai me aguentar mesmo, e eu. Então, a dinâmica que acontece das pessoas tóxicas e insuspeitas passa pela sua disciplina em perceber aquilo que lhe cabe dentro de um discurso que você reiteradamente se permite ouvir. E eu não estou querendo dizer com isso
que a gente precisa sair por aí separando dos maridos ou das mulheres ou dos companheiros e das companheiras, que a gente precisa romper com familiares, ou que a gente precisa mudar de trabalho, ou precisa mandar o chefe para o inferno, ou às vezes a gente precisa fazer algumas dessas coisas, todas essas coisas em momentos diferentes. Mas o que eu estou propondo aqui é trazer para si a responsabilidade que nos cabe, assim, trazer para a gente. De que lugar eu estou falando? Do lugar de uma pessoa que está, de alguma maneira, deixando de fazer aquilo que considera certo, de uma forma efetiva, eficiente e bastante honrosa, por conta de uma crença sua. Então, assim, eu vou deixar de fazer isso porque de fato eu acho que isso me faz mal, ou isso não faz diferença para mim, ou eu estou deixando de assimilar conhecimento, oportunidade, porque eu fui ensinada de alguma maneira, direta ou indiretamente, que eu era incompetente e incapaz de ter um determinado comportamento. Bom, na aula passada a gente já falou dessa questão do pulo do gato, onde a gente muda o cenário e deixa de colocar a culpa no pai e na mãe. Isso a gente faz até a página 14 da vida. Da 15 em diante, a gente tem que se posicionar. É difícil? Bastante. Cada uma de nós que está aqui nessa sala de aula agora, e mais as pessoas que vão nos assistir depois, cada uma de nós tem um histórico familiar, tem um histórico emocional, tem um arcabouço. Para cada uma de nós, a vida aconteceu de uma maneira. Desde aquela que teve todo o amparo necessário, até aquela que teve o desamparo. Mas todas nós nos nivelamos de alguma maneira. Por quê? Porque estamos aqui reunidas. Mesmo quem vai assistir essa aula gravada, de alguma maneira, se percebe nesse ponto. Porque senão não estaria nem consumindo esse tipo de conteúdo. Não estaria nem no grupo do Telegram para falar sobre desenvolvimento pessoal e psicanálise para mulheres, de uma maneira descomplicada. As pessoas só estão fazendo parte desse grupo aquelas que, de alguma forma, já compreenderam que é só a partir de uma autoobservação e de um trabalho consigo mesma que vai avançar, porque senão vai ficar ali patinando. Sabe, patinando na lama, patinando, 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 patinando. E aí você quer tudo, mas não quer nada, consegue tudo, mas não consegue nada, parece que vai, mas não vai. E aí uma hora o problema é com um, outra hora o problema é com o outro, e você vai mudando de cenário e você não vai avançando. Ou você é aquela pessoa que parece a letra da música. Quem é das antigas aqui vai lembrar da Paula Toller, que ela dizia: eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Então, assim, é aquela pessoa que tem pressa, se interessa por 1.000.000 de coisas, mas ela não engata, porque parece que ela nunca está interessada o suficiente. Ou então, aquela mulher que se vê aos 50 anos pensando: puxa, eu tenho que recomeçar a minha vida com 50, com 60, com 40, com 30. Gente, é difícil do mesmo jeito. Pensa o seguinte, que você com 40 ou com 50 acha que está difícil porque você já teve 20. Mas pensa que a pessoa que está com 30 está achando difícil. Ela não sabe o que você sabe com 50. Ela não sabe o que você sabe com 60. Ela não sabe o que você sabe com 40. Com 30, 40 e 50, a gente dispõe de um repertório vivencial e emocional que uma pessoa de 30, de 20 não tinha. Então, vamos pensar qual o repertório que a gente tinha com 30 anos, com 20 anos.
Se por um lado é mais difícil recomeçar depois de uma determinada idade, por outro lado, você já tem um ganho, que é saber como você funciona, que é compreender como é que você se comporta diante de determinados obstáculos, que é perceber quais são as pessoas que mais são capazes de te encorajar ou te desencorajar. Perceber quais são as influências que te agregam ou não agregam. Eu sou uma defensora da seletividade e para sempre serei. Nunca vi ninguém conseguir alcançar nenhum objetivo nesta vida, seja ele a conclusão de um curso, seja ele a superação de uma dor ou de um trauma, seja qualquer coisa, gente, qualquer coisa que vocês coloquem como exemplo, essa criatura de alguma maneira ela precisou selecionar o que era prioritário para ela. De alguma forma ela foi desafiada a separar o que é prioridade do que não é. Quando você não se prioriza, ninguém te prioriza. E aí a gente volta para temas da aula 1, onde as pessoas acham que, de fato, você tem que se manter nesta ou naquela posição porque você não é merecedora. No primeiro tempo dessa aula, quando a gente fala de autossabotagem, e agora, quando a gente pensa que a toxicidade nunca está na gente e em quem a gente gosta, mas sempre está em alguém muito distante. Como se a gente fosse incapaz de, ao mesmo tempo, amar uma pessoa, mas reconhecer que ela é tóxica. Que, de repente, você não pode comentar com ela tudo quanto você gostaria, porque ela não torce por você, mas não é necessariamente, às vezes é, tá? Mas nesse meu exemplo, não necessariamente por ser uma pessoa rude, cruel ou nociva, mas porque você tira ela da zona dela de conforto em relação a você. Pensa, a gente manda mensagem subliminar, inconsciente de como as pessoas devem nos tratar, de como a gente merece mais ou menos importância. Na medida em que a gente diz, olha, agora o jogo não é assim, eu revi aqui algumas regras e agora eu quero me colocar nessa e nessa posição. Você concorda que todos os outros jogadores do time, que nesse caso são as pessoas com as quais você lida, pessoas que eu peguei lá no exemplo do início da aula, elas precisam reavaliar o campo, a grama, a chuteira, ver onde elas estão pisando, ver qual o posicionamento, porque elas também querem fazer o gol delas, porque elas também acham que elas merecem, porque elas também se veem nessa posição como merecedoras. E que, de repente, um jogador que está ali se posicionando de uma maneira diferente, traz para elas também, de alguma forma, o desafio de ter que se deslocar de uma posição onde elas também estão confortavelmente sentadas e sabendo como lidar. Então, quando eu disse que as pessoas tóxicas elas são insuspeitas, é porque a gente primeiro não se vê como tóxico e depois acha que tóxico é sempre alguém que não é gente. Eu gostaria muito que vocês compreendessem que a dinâmica do desenvolvimento pessoal, social, né, emocional, afetivo, não é para quem pode, todo mundo pode, é para quem quer. Precisa haver um desejo profundo, um desejo de mudança interna, onde você pensa o seguinte, poxa, eu tentei várias coisas, de formas diferentes, de jeitos diferentes, com pessoas diferentes. Existem pessoas que vêm para mim e dizem assim, nossa, mas eu já tentei
terapia com 50 pessoas e não dá certo para mim. Não tem nada a ver com as pessoas. Pode ter? Pode. Identificação com uma ou com outra pessoa. Mas tem alguma coisa de errado com você. Será que todo mundo, o mundo inteiro está contra você? Só você está certo? Mesmo com tudo que está acontecendo e que você se vê nessa posição, será que de fato o problema está nos outros? Está nos terapeutas pelos quais você passou? Está nos colegas de trabalho? Está nos familiares? Está nos namorados, nos companheiros, nas companheiras? Quando a gente traz para a gente, quando a luz a gente coloca sobre a nossa cabeça, é a gente que se ilumina. A gente tem esse dever e a gente tem essa oportunidade de se confrontar com a nossa sombra através dessa luz e dessa lupa que a gente coloca na gente. E quando a gente coloca essa lupa na gente, não tem para ninguém. É para cima e para o alto. Eu vou falar de codependência na próxima aula, porque a gente se estendeu bastante. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula.